E se o grande problema do Brasil não for falta de craques, mas falta de time? Seleção brasileira apresentou uma camisa alternativa com o famoso logo Jumpman, da Jordan Brand. Foi a primeira vez que uma seleção de futebol utilizou o símbolo da Jordan em seu uniforme. Isso mostra como o Brasil não é apenas uma seleção. É também um produto global. Mas aí aparece o problema. Imagine uma empresa com um logotipo mundialmente famoso. O logotipo é perfeito. A publicidade é perfeita. A história é incrível. Mas o produto já não entrega o mesmo resultado. É exatamente essa comparação que torna o debate tão interessante. Porque o Brasil ainda possui Vinícius Júnior, Endrick, Estevão, Rodrigo, Bruno Guimarães e muitos outros jogadores de alto nível. Então não podemos simplesmente dizer: o Brasil não tem talento. Tem, e muito. Mas talento individual não significa automaticamente um grande time. E foi justamente isso que apareceu na Copa. Contra a Noruega, o Brasil teve apenas 34% de posse de bola, um número extremamente baixo para uma seleção historicamente associada ao controle e à criatividade. O resultado? Noruega 2, Brasil 1. Eliminação. E uma pergunta ainda maior: onde está o futebol brasileiro? Existe algo muito poderoso na camisa amarela. Quando um adversário vê o Brasil entrando em campo, existe uma história enorme por trás daquele uniforme. Mas será que essa história ainda assusta os adversários como antes? Essa é uma questão importante. Porque o futebol mudou. Hoje as seleções estudam tudo: tática, pressão, transição, dados, preparação física, análise de adversário. O futebol ficou muito mais organizado. E não basta simplesmente vestir a camisa do Brasil. Você precisa provar dentro de campo que merece carregá-la. Talvez esse seja um dos maiores problemas da seleção atualmente. A expectativa continua sendo a de uma seleção pentacampeã. Mas o desempenho recente não acompanha essa expectativa. O Brasil não conquista uma Copa do Mundo desde 2002. E a eliminação de 2026 prolongou essa espera. Então começa a surgir uma diferença perigosa. A reputação continua enorme, mas os resultados não acompanham. Agora vamos tocar em um assunto delicado. Hoje, jogadores de futebol são também marcas pessoais. Eles possuem milhões de seguidores, patrocinadores, contratos publicitários, documentários, redes sociais, campanhas internacionais. E isso não acontece apenas com os jogadores. A própria seleção brasileira possui um enorme valor comercial. Isso é ruim? Não necessariamente. O dinheiro pode ajudar a desenvolver o futebol. Pode financiar projetos. Pode melhorar a estrutura. Pode aumentar a visibilidade. O problema começa quando o marketing passa a ser mais importante do que o futebol. Porque uma seleção não ganha a Copa do Mundo com publicidade. Não ganha com número de seguidores. Não ganha com camisa bonita. Não ganha com nostalgia. Ganha jogando futebol. E essa talvez seja a principal mensagem desse debate. Talvez a pergunta correta nem seja: o Brasil virou uma marca? Talvez seja: que tipo de futebol o Brasil quer jogar? Durante décadas, o mundo sabia exatamente o que esperar do Brasil. Criatividade, improviso, drible, técnica, alegria, ataque. Hoje, o Brasil parece estar procurando uma nova identidade. E isso não significa voltar exatamente ao futebol de 1970. O futebol evoluiu. Não podemos simplesmente copiar Pelé, Ronaldinho ou Ronaldo. Mas podemos recuperar alguns princípios: coragem, criatividade, personalidade. E, principalmente, uma identidade coletiva. Carlo Ancelotti chegou justamente com a missão de organizar e modernizar a seleção. Mas a eliminação para a Noruega mostrou que ainda existem enormes questões a serem resolvidas. Agora começa um novo ciclo. E talvez seja o momento perfeito para o Brasil decidir: quer continuar vendendo a imagem do passado ou construir o futebol do futuro? Na minha opinião, dizer que o Brasil é apenas uma marca seria exagero. O Brasil continua sendo uma potência futebolística. Continua produzindo talentos. Continua tendo uma das maiores histórias do esporte.
Mas existe uma verdade que precisa ser encarada. A história não ganha jogos. A camisa não ganha jogos. O marketing não ganha jogos. A fama não ganha jogos. Quem ganha jogos é o time. E talvez o Brasil tenha passado tempo demais tentando proteger a imagem de maior seleção do mundo, enquanto deveria estar reconstruindo o próprio futebol. A pergunta não deveria ser: como fazemos o mundo voltar a ter medo do Brasil? A pergunta deveria ser: como fazemos o Brasil voltar a jogar um futebol que dê orgulho ao brasileiro? Agora, eu quero saber a sua opinião. O Brasil virou mais uma marca do que um time? A. O Brasil continua sendo uma potência, e só precisa de tempo. B. O Brasil perdeu sua identidade futebolística. C. A seleção precisa de uma revolução completa. Ou B. A camisa amarela continua sendo a maior marca do futebol, mas o time precisa voltar a justificar essa reputação. Escreva sua resposta nos comentários. E quero saber uma coisa ainda mais importante. Se você pudesse mudar uma única coisa na seleção brasileira, o que você mudaria? O técnico? A formação? Os jogadores? A preparação? Ou a própria maneira de pensar o futebol brasileiro? Comente. Deixe o like, inscreva-se no canal. E compartilhe este vídeo com aquele amigo que sempre diz: o Brasil de antigamente era muito melhor. Porque talvez essa discussão esteja apenas começando. O Brasil ainda é o país do futebol? Ou agora é apenas a marca do país do futebol? Até o próximo vídeo.